Olá, estamos novamente aqui nos diálogos do Circuito Mato Grosso. Hoje vamos ter a honra e a felicidade de receber o Dr. Tiago Abreu, presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados. O Dr. Tiago Abreu é magistrado há 17 anos e ocupa pela segunda vez a presidência da Associação Mato Grossense de Magistrados. Tem 40 anos de idade e vai dar aqui um panorama para todos nós sobre a nossa magistratura mato-grossense e nacional. Antes de continuar, passando as primeiras perguntas ao Dr. Tiago Abreu, eu quero dizer ao internauta que perguntou sobre o nosso quadro, que orna o nosso estúdio, trata-se da pintura A Luz do Mundo, de William Hunt, que se encontra numa capela da Catedral de St. Paul, em Londres. William Hunt pintou essa obra entre 1849 e 1853, e aqui ocupa a capela, ele completou quando já tinha uma idade avançada e sofria de glaucoma, necessitando a ajuda de um colega pintor para concluir o quadro que adorna aquela belíssima catedral. Doutor Tiago, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Vamos falar de magistratura, vamos falar de Associação Mato Grossense de Magistrados, vamos falar de Associação dos Magistrados Brasileiros. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar a você, enquanto juiz, é que muitos espectadores têm a curiosidade de saber o que é a AMAN, quantos associados tem a AMAN, o que a AMAN faz em termos de magistratura, e é isso que eu te pergunto de um primeiro momento. Boa tarde, doutor Horácio. Para mim é uma alegria e uma honra também estar presente nesse prestigiado Diálogos, né? Onde com certeza abordaremos temas relevantes não só para a magistratura, que é o tema de hoje, mas para a sociedade mato-grossense. Então fica aqui o registro da nossa alegria por estar aqui. E antes de falar um pouco da AMAN, eu não poderia deixar de destacar que em 2004, quando eu tomei posse como magistrado aqui no estado de Mato Grosso, eu fui muito bem recebido pelo então presidente da época da associação, que na ocasião era o desembargador Hernani, e um dos diretores que depois veio a ser presidente era o entrevistador aqui, o doutor Horácio, que nos recebeu muito bem. Não me esqueço da acolhida que eu tive, inclusive feita por você. Então fica esse registro histórico, né, desse momento que foi a minha chegada no Mato Grosso e o meu ingresso como associado da AMAN. A AMAN é uma entidade que hoje tem mais de 50 anos, ela chegou aos 50 anos exatamente no ano de 2018, quando eu tomei posse como presidente dela. E ela é uma entidade, uma associação de classe que tem, além dela ter os objetivos de defender a magistratura e as prerrogativas dos magistrados, ela também auxilia a sociedade. E uma desses auxílios, e está bem presente agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é que a associação tem feito as distribuições de cestas básicas, né? Nós já entregamos mais de 1.000 cestas básicas, em bairros da Baixada Cuiabana, de Várzea Grande, selecionado aqueles que têm a menor condição financeira. Então a associação também tem esse papel relevante para a sociedade. Então, em resumo, a associação é isso, ela congrega magistrados da atividade, desembargadores, magistrados aposentados e também pensionistas. Hoje nós contamos com cerca de 350 associados. Nessas campanhas de auxílio, né, que eu me recordo ano passado que a AMAN foi uma das primeiras a realizar esse tipo de campanha, buscando alcançar máscaras, né, e álcool gel para distribuição à sociedade, à população um pouco mais necessitada desse tipo de biossegurança no Covid, né? E é verdade, doutor Horácio, nós fizemos a distribuição de mais de 5.000 máscaras naquela primeira campanha, e todas confeccionadas, a grande maioria confeccionadas pelos reeducandos. Pouca gente sabe, mas elas foram confeccionadas pelos reeducandos e a gente fez essa distribuição. Com essa primeira distribuição de máscara, nós detectamos os problemas, porque nós também selecionamos os bairros mais carentes para fazer essa entrega. E nessa entrega das máscaras, nós constatamos o problema social, a gravidade do problema social, e que só entregar a máscara não era o suficiente, precisava levar o alimento. Daí veio a ideia, então, de vários colegas magistrados que estiveram presentes, né?
nessa distribuição, nesse primeiro momento, de fazer uma nova campanha, agora já levando alimento para a população mais carente. Então foi utilizado também cadastros do município, do estado, de pessoas que necessitavam dessa ajuda? Como é que funcionou isso? Como que funcionou isso? Nós não usamos cadastro de prefeitura, de assistência social, de promoção social, nada. Nós fizemos o levantamento assim, dos bairros mais carentes mesmo, né? Em conversa com alguns colegas, com a Casa Militar do Tribunal de Justiça, enfim, com essas informações é que nós fomos escolhendo. Fomos no Pé da Dom Vento, fomos no São Mateus, fomos nos bairros que são reconhecidamente os menos favorecidos aqui da capital. Tiago, nessa caminhada aí sua como presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados, por certo, você enfrenta grandes temas que não são muito bem entendidos pela sociedade matogrossense. Um deles é a questão envolvendo os salários dos magistrados. Muita gente confunde o subsídio do magistrado, os seus auxílios, né, as suas garantias para o exercício independente da profissão. Eu te pergunto diretamente, o magistrado tem super salário? Olha, isso tem que ser desmistificado. A sociedade muitas vezes ela não tem as informações e tem-se que, por ser o teto do funcionalismo público, o salário do ministro do Supremo, que é integrante do Poder Judiciário, tem-se a falsa ideia de que o magistrado ganha ou tem um super salário, o que não é verdade. Hoje o magistrado ele tem um subsídio, que o valor é público, está aí para todos ver, e nós temos um desconto em folha de 27,5% de imposto de renda, mais 14% de previdência. Ou seja, do salário que aparece publicamente para a população de um magistrado, você tem que extrair 41,5% dele, que é a título de imposto. Fora isso, todos os outros auxílios que eram considerados, entre aspas, penduricalho pela sociedade, eles não existem mais. E não eram penduricalhos, eram verbas que eram necessárias para garantir a própria prerrogativa do magistrado. Vou dar um exemplo, você conhece muito bem o Mato Grosso. Existem cidades aqui, onde são comarcas, que o magistrado não tinha nem asfalto, não existia residência, não existia assim, estrutura mínima nenhuma para ele exercer a profissão dele com a qualidade e com a segurança necessária. Então, nada mais justo do que ele receber um auxílio moradia, já que não existia a residência. E quando a gente fala isso, mas um trabalhador comum não tem esse direito. Mas um magistrado não é um trabalhador comum. Um magistrado, ele representa, hoje, nós somos em torno de 18 mil magistrados no Brasil. Numa população de 206 milhões de habitantes, nós somos 0,001%. Agora, a pergunta que eu faço para as pessoas, se um país se diz democrático e desenvolvido, não quer dar uma condição salarial para 0,01% da sua população, que vai julgar essa população, que tipo de país nós queremos? E que tipo de poder judiciário nós queremos? Então, o valor hoje que o magistrado ganha, com todo respeito, se comparado com o salário mínimo, ele é discrepante. Mas se comparado com as responsabilidades que o cargo exige e as condições que a maioria das comarcas desse interior do país possui, o magistrado hoje, infelizmente, está ganhando pouco. No contexto geral, se você faz a sua comparação do menos com o mais, evidentemente que vai haver uma distorção. Em todos os sentidos, né? Com qualquer, o médico, o dentista, o engenheiro, qualquer segmento, um empresário, se a gente comparar o valor do empregador com o do empregado, vai existir um fosso. Então não é por aí que a gente deve fazer essa análise, né? Exato. Essa situação ela precisa ser bem explicada. Assim, eu também encaminho já a segunda pergunta, né? Reclama-se muito que no serviço particular, né, na iniciativa privada, não existe 60 dias de férias. Como que você vê a questão dos 60 dias de férias no serviço público apenas para os magistrados? Na verdade, mais uma vez, essa é uma má compreensão. Se a gente for analisar a função do magistrado e a atividade de decidir, ela é uma atividade extenuante do ponto de vista mental. Psicologicamente. Psicologicamente, você tem um desgaste muito grande, porque decidir a respeito da vida alheia não é algo fácil, é algo desgastante.
E naquele destaque que eu disse, hoje, se a gente for analisar do ponto de vista assim, até clínico e médico, é necessário, é recomendado que um profissional que trabalha exposto da maneira como o magistrado está lendo e decidindo, é necessário que ele tenha esse, entre aspas, descanso. E se a gente for ver, não é tão diferente de vários, vamos dizer, outros poderes. Se a gente for analisar hoje o poder legislativo, eles possuem o recesso. Quando se dá os recessos? Em 2 períodos do ano. Então, existe esse recesso de 60 dias. Se a gente for analisar dentro do próprio do sistema educativo, nos professores, as férias regulares escolares, também existem 2 férias regulares escolares. E se a gente for analisar do ponto de vista assim, fático, a maioria dos magistrados não goza dos 60 dias. Eles tiram parte desses dias e parte deles ele acaba trabalhando. Então, é fundamental, é salutar, e eu não vejo isso como um problema para um país como o Brasil e para um poder judiciário como é o brasileiro. Então, acho que nós temos que valorizar o magistrado, e esses 60 dias de férias, ele é salutar para que a gente mantenha a saúde mental daquele cidadão e daquela cidadã, daquele servidor, daquela servidora que ocupa esse cargo tão importante que é o da magistratura. Certo. Nós vivemos tempos de pandemia, né? Hoje nós estamos no novo normal, Tiago. E hoje o que a gente tem de real e de concreto é o ambiente virtual, né? Diferentemente desse ambiente físico que nós estamos aqui hoje, né? Observando regras de biossegurança, de distância, de uso de álcool gel antes de sentarmos aqui. Você chegou de máscara, eu estava de máscara, tiramos apenas para fazer esse diálogo. E hoje o serviço judiciário conta com várias ferramentas tecnológicas que suprimem, superam a presença de partes, de advogados perante os balcões da justiça, até mesmo em audiência. Como é que você vê esse novo normal no judiciário? Isso veio para ficar ou nós voltaremos para o antigo das audiências físicas, presenciais? Como é que você vê essas novas informações de procedimento? Olha, Horácio, eu vejo com muito bons olhos e tenho a convicção de que nós não mais voltaremos para aquele modelo antigo. Acredito que em algumas situações é necessário ainda esse contato físico. Eu digo nas questões das varas da família, na questão da infância, ainda é necessário, eu acho que esse contato ele é primordial, ele é essencial. Mas na maioria dos outros casos, e principalmente nas searas dos juizados, das varas cíveis gerais, das varas da fazenda pública, e em vários segmentos aí até da própria seara criminal, eu acredito que nós não mais voltaremos. Por quê? Primeiro porque já se demonstrou ser uma ferramenta eficaz, tanto para o servidor como para o magistrado, assim como para o advogado. Facilitou o serviço de todos, trouxe economia, trouxe mais racionalidade do tempo. Hoje a gente percebe, eu dou meu testemunho a respeito da minha vara, do 4º juizado onde eu jurisdiciono. Melhoramos os índices e melhoramos o desempenho, porque os servidores hoje praticamente estão focados, não perdem tempo com atender ou com conversar, né, que a gente sabe que existe. E o magistrado, por outro lado, tem produzido mais. E os advogados têm sido atendidos da mesma forma. A gente marca as audiências, conversa virtualmente, atende de maneira rápida, séria e eficaz. Então eu vejo como algo sem volta. Esse novo normal veio para ficar. Eu estava recordando, né, na administração passada do Tribunal de Justiça, do desembargador Carlos Alberto, né, houve um salto espetacular do número de decisões e sentenças proferidas nesse tempo de pandemia. E mais ainda, né, a colocação de várias ferramentas para que o advogado pudesse acessar o serviço judiciário, a julgamentos, a pautas de audiência, a videoconferências com magistrados, a liberação de alvarás, que foi uma liberação recorde na história do Estado do Mato Grosso, né? Então, de um certo modo, esse novo normal veio realmente a melhorar esse relacionamento de celeridade que é muito cobrado do Poder Judiciário, né? Decisão, sentença, despacho, alvará, cumprimentos e esses tipos de encaminhamento que satisfazem
o cidadão que vai ao balcão do judiciário. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, eu estava lendo uma reportagem semana passada, ela inclusive criou 4 diretrizes, Tiago, né, para esse novo normal, né? Uma de atendimento ao público e informação, outra de preparo de servidores e magistrados, né? Uma terceira de encaminhamento à sociedade do que representam as decisões, os despachos, né, as sentenças e os acordos, né, e uma quarta e última, uma plataforma de webinário para que os juízes, né, no seu aperfeiçoamento, saibam como lidar atualmente com esse novo normal. Até porque ninguém estava acostumado com uma câmera filmando você numa sessão de julgamento ou numa audiência, né? Hoje até a sua postura tem que estar devidamente melhorada para isso. Você acha que esse é o caminho da Escola Nacional de Aperfeiçoamento, trazer isso para que o profissional da magistratura se qualifique para prestar cada vez mais um atendimento virtual melhor? Olha que interessante esse dado que você trouxe. O atual diretor da Escola Nacional da Magistratura é um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ele, eu não sei exato, mas ele deve estar com quase uns 70 anos de idade. E você vê, ele trouxe inovações de acordo com as demandas. Eu tive a oportunidade, o desembargador Caetano, ele teve até aqui, eu fiz um convite para ele teve aqui no Mato Grosso, ministrou aí na nossa ESMAGES e conheceu a nossa associação, a AMAN. E o desembargador Caetano, ele é muito entusiasta das inovações. E ele, sentindo essa demanda dos magistrados, imprimiu todos esses cursos aí. E são realmente necessários, né? São ferramentas que nós não estávamos acostumados a lidar. No nosso Tribunal de Justiça e no Judiciário Mato-Grossense, nós temos algo que é feliz e é importante a gente destacar, que ele vem num processo de digitalização e de transformação no PJE, no processo judiciário eletrônico, há muito tempo. Desde o Apolo Virtual, que é uma coisa, vamos dizer, tupiniquim, criada por nós aqui no Mato Grosso, até essa migração obrigatória pelo PJE, ele já vem sendo implantado no Mato Grosso há décadas. Isso demonstra que o nosso Poder Judiciário é de vanguarda e ele já veio se aprimorando e acabou dando tudo certo, vamos dizer, esse 100% do processo judiciário eletrônico, praticamente hoje ele é 100% do Estado de Mato Grosso, tanto os processos cíveis como criminais, e isso veio esse pico, essa complementação veio justamente no período da pandemia. Então, nós somos felizes por ter esses investimentos no processo judiciário eletrônico e vejo que é um caminho sem volta. E com certeza a Escola Nacional, com todos esses cursos, está munindo os servidores e os magistrados de condições técnicas para responder, né, às demandas da sociedade. Um outro ponto que é interessante nós abordarmos aqui nessa conversa a dois, né? Diálogo é isso, conversar a duas ou mais pessoas, né? Uma questão que afligia a magistratura e continua afligindo porque se trata de combate ao crime organizado, né? Por dados do Conselho Nacional de Justiça, Tiago, no ano passado, levantados no ano passado, indicavam que 199 magistrados tinham necessidade de segurança para salvaguardar não só a sua vida, como seus familiares, em função do exercício da função dele. Isso acontece no estado de Mato Grosso, nós temos situações dessas. Eu me lembro aqui na capital que o juiz Marcos Faleiros chegou a ser ameaçado pelo primeiro comando da capital de morte e passou a necessitar desse tipo de segurança. Nós temos, além do juiz Marcos Faleiros, alguns outros casos aqui. O que a AMAN tem feito em prol dos magistrados para que isso seja contornado? Nós tivemos, infelizmente, diversos casos ao longo da nossa história de magistrados e familiares que tenham passado por esses dissabores, né? Recentemente você citou do nosso colega Marcos Faleiros, mas tivemos outros, né? Atualmente, hoje, nós não temos nenhum com escolta, pelo menos não é do meu conhecimento. Mas a associação, eu digo, logo quando eu assumi a presidência, nós fizemos um expediente
E a presidente dessa comissão, na época, né, quando eu assumi, era a desembargadora Maria Aparecida, que hoje é a vice-presidente do tribunal, e solicitamos algumas implementações para dar mais segurança para os magistrados, e muitas delas foram implementadas. A questão de colocar, foram implementadas inclusive na gestão anterior do desembargador Carlos Alberto, que foi também presidente dessa comissão. A maioria hoje dos fóruns de entrância final, eles já possuem porta giratória, praticamente todos os fóruns estão cercados, né? Todos possuem câmeras, e o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Casa Militar também tem sido digno de elogios pelo fato de ter, hoje a gente tem recolhido todas praticamente armas, não existem mais armas estocadas dentro dos fóruns, e tem sido dado um treinamento específico para magistrados, inclusive com um curso feito recentemente pela ESMAGES de segurança pessoal, treinando então não só o magistrado, como também o magistrado reproduzindo isso para os seus familiares, dando então condições para que ele tenha um pouco mais de segurança. Então esse tem sido o trabalho. E nós aqui no Mato Grosso temos tido, todas as vezes que fomos solicitados e que solicitamos, sempre o Tribunal de Justiça deu a resposta imediata para essas situações envolvendo colegas magistrados. Você falou de ESMAGES. A ESMAGES é ligada à AMAN, né? A Escola da Magistratura Mato-Grossense. A EMAN que está na AMAN, a ESMAGES está no TJ, né? Exatamente. A ESMAGES é a Escola Superior da Magistratura, é do Tribunal de Justiça, funciona no Tribunal de Justiça e atende demandas do Tribunal de Justiça. Exato. A EMAN, que é a Escola da Magistratura Mato-Grossense, é ligada à AMAN, funciona na sede da AMAN, e o que ela oferece para que todos os nossos espectadores possam saber? Olha que grata satisfação, e eu agradeço a pergunta. A EMAN, ela, ao longo desses últimos anos, ela tem sido o grande braço da associação de ligação com a sociedade e também de fomentar a comunidade jurídica, né? Nós temos hoje um curso de mestrado em atividade, feito um convênio que nós fizemos EMAN com a Unimar Marília. Nós temos hoje cursos e um convênio firmado com a Escola Mackenzie de São Paulo, que foi em dezembro do ano passado. Nós fizemos um convênio. A Mackenzie está apta agora para produzir, inclusive, pós-graduações e mestrados através da EMAN. E nós estamos fazendo diversos cursos. Agora, há 15 dias atrás, nós assinamos um convênio com a Escola do Poder Legislativo. Na época, o presidente ainda, o diretor da escola era o deputado que hoje é presidente da Assembleia, Max Russi. Fizemos esse convênio e vamos então promover alguns cursos presenciais lá na Assembleia Legislativa. Hoje, então, nós fizemos, há 15 dias atrás, eu assinei um convênio com a Escola Judiciária Eleitoral do Poder Legislativo, aonde nós vamos promover cursos presenciais para os servidores do Poder Legislativo. Então, são magistrados mato-grossenses e professores convidados ministrando cursos para outros poderes, né? Então, esse é o papel da EMAN. Além dela ofertar mestrado, além dela ofertar curso de pós-graduação e curso de atualização para cartórios, nós tivemos o ano passado, fizemos casamentos comunitários através da próprio convênio que nós fizemos com a ANOREG, e agora fizemos esse convênio com a Assembleia Legislativa. Certo. Outra coisa, Tiago, você poderia me esclarecer com relação à atuação da EMAN, o corpo docente dela? É só de magistrados ou temos professores da Faculdade de Direito, temos advogados, temos promotores, delegados? Como é que funciona a formação desse corpo docente? A diretoria da EMAN ela é composta por magistrados, né? Ela tem um presidente e 3 diretores, mas os cursos que são ofertados são ministrados por magistrados e professores convidados. Dentre eles nós temos advogados, temos promotores, temos procuradores de justiça, temos procuradores de Estado, temos defensores, temos delegados. Então nós temos uma gama aí de profissionais da área jurídica que ofertam e que participam com nós desses cursos. Certo. Vamos puxar um assunto aqui um pouco mais
diferenciado para magistrado, né? Porque quando se fala em política e magistratura é um dogma incrível, né? Um dogma incrível. Como é que você vê a participação de magistrados na política? A gente sabe que o magistrado, por lei, é proibido de ser filiado a partido político, proibido de se candidatar. Ele precisa ou se exonerar da carreira ou se aposentar para ingressar na carreira política. Você acha que é correto isso ou você tem alguma visão diferente sobre esse assunto? Se a gente for analisar a nossa LOMAN, que é que rege a nossa carreira da magistratura, ela é uma norma que foi redigida em 1979. Ou seja, nós vivíamos num estado que não era o democrático. Vivíamos, então, nesse regime militar da ditadura. Eu creio, e esse é um pensamento que eu defendo, que nós, a partir de 1988, com a democratização do país, nós deveríamos repensar esse assunto. Eu creio que o magistrado, pela própria formação dele, ele teria condições de contribuir e muito se ele ocupasse uma cadeira tanto no Poder Executivo como no Legislativo. E creio que isso não impediria o magistrado, eventualmente, de ter a isenção no exercício da magistratura. É só nós criarmos regras específicas para que isso ocorra. Então, eu sou um defensor de que isso deve ser debatido e discutido. Nós tivemos várias experiências, né, de magistrados que ocuparam cargos políticos, respeitando essa regra que você mesmo disse, ou exonerando, ou após a aposentadoria, e muitos deles com êxito, que exerceram munos com muita responsabilidade e trouxeram avanço para a sociedade. Então, penso que é uma norma que nós deveríamos reavaliar. Eu me recordo, pelo menos, de dois nomes que contribuíram com a política. Regis de Oliveira, né, presidente da Associação a Associação de Magistrados Brasileiros, e hoje o atual governador do Maranhão, Flávio o Dino, né, que ele se exonerou da magistratura federal para concorrer às eleições e está hoje governando o estado do Maranhão. Ainda sobre essa situação de política e magistratura, conforme você acabou de comentar. Vamos falar de política associativa. Você conseguiu desencadear, como presidente da associação, pela primeira vez na história do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, né, no órgão especial, a questão do juiz escolher o presidente do Tribunal de Justiça. Você acha que valeu a pena isso? Olha, Horácio, eu defendo essa ideia. Eu acredito que, assim como o magistrado tem a responsabilidade de gerir uma eleição, por que não um magistrado não teria condições de escolher o seu representante enquanto presidente, enquanto vice-presidente? Não digo na função de corregedor, porque creio que aí poderia ter a reserva de ser o Tribunal de Justiça, o Tribunal Pleno, mas o presidente e o vice, eu creio que a magistratura de hoje está apta para fazer essa escolha. E aí advém aquela mesma regra que nós falamos aí do magistrado poder ou não ocupar um cargo político. A própria LOMAN foi feita na ditadura. E naquele momento era inconcebível a gente pensar no magistrado poder votar, né? No caso da escolha do seu presidente, da escolha do seu presidente e do vice. Mas hoje a magistratura mudou. E acredito que seria essencial para o poder ter esse ar democrático dentro dele. Certo. Na época que eu estava na presidência da AMAN, houve uma discussão muito interessante nesse sentido, mas nunca avançou. Chegou-se até a formular uma segunda via de propostas para isso, que era a magistratura escolher 3 nomes, né, de primeiro grau, e encaminhar ao Tribunal Pleno, que na época era Tribunal Pleno, né, esses 3 nomes para que os desembargadores, na sua concepção, escolhessem um deles para dirigir o Tribunal de Justiça. Até um dado importante e histórico, que agora eu me recordei. Em 2013 ou 2014, salvo engano, na época quem ocupava a presidência da AMAN era o desembargador Carlos Alberto,
O então deputado e hoje prefeito Emanuel Pinheiro foi autor de uma emenda constitucional na nossa Constituição do Estado de Mato Grosso, e essa emenda foi aprovada pela Assembleia Legislativa, permitindo então que pudesse os magistrados do Estado de Mato Grosso votar para escolher o seu representante. Ocorre que naquela ocasião houve um questionamento judicial, jurídico, a respeito dessa iniciativa, se ela teria ou não respaldo constitucional, e nunca foi colocado em prática, né? Aí, de fato, nós trouxemos essa discussão agora, né, no ano passado, e infelizmente não tivemos sucesso. Mas eu acho que é um caminho sem volta e aos pouquinhos nós vamos dar esses passos aí. Inclusive tem uma PEC tramitando no Congresso Nacional em estado avançado para que seja permitido, então, em todo o Brasil, essa participação dos magistrados no processo eleitoral dentro dos tribunais de justiça. Muito bom, então a luta continua. A luta continua. Tiago, eu queria te agradecer pela tua presença aqui, dizer da felicidade de revê-lo bem, já juiz de entrância final, 17 anos de magistratura, segundo biênio à frente da nossa associação de classe, nos representando de forma eficaz, eficiente, né? E agora a palavra é sua para as suas considerações finais, porque estamos encerrando o nosso tempo. Eu agradeço o Horácio, vou chamar ele de Horácio porque é um amigo que eu conheço há muitos anos, né? Desde 2004, como relatei no início do nosso diálogo aqui, fui muito bem recebido pela magistratura mato-grossense, inclusive por você, né? Me recordo de um fato, assim, é só para nós brincar um pouquinho aqui no final da nossa entrevista, que nós estávamos jogando futebol e eu estava sem chuteira. E o Horácio foi lá, me trouxe uma chuteira, não sei da onde, e me deu de presente. Então aquele fato eu não esqueço nunca, mas isso demonstra o carinho e a forma como a gente foi recebido pelos mato-grossenses, né, e pelo nosso querido amigo Dr. Antônio Horácio. Então, para mim, como magistrado, é muito importante participar de um programa tão qualificado como esse, e estaremos sempre à disposição sua e da sociedade mato-grossense para prestar os esclarecimentos que forem necessários no que toca à magistratura. Então, esse foi o nosso Diálogos de hoje. Muito obrigado.